Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela. E hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre o período da Idade Média, né? Lembrando que eu já tinha gravado um vídeo para vocês, falando um pouco sobre a divisão, dos períodos históricos, fiz uma contextualização e hoje o nosso maior foco vai ser sobre a cultura e a civilização medieval, tudo bem? Aqui vai ter alguns dos tópicos que nós estaremos falando, a seguir. Vamos estar citando sobre a desintegração do poder real e o fortalecimento do poder local. Vamos também falar sobre esse termo recomendar-se, Vamos falar sobre sucerania e vassalagem, sobre o feudo, o que era a sociedade estamental, o que era a corporação de ofício e comércio, o que foi a querela das investiduras, tá? Vamos falar sobre heresias, herege, inquisição. Vamos falar sobre algumas ordens religiosas mendicantes. Vamos falar também sobre as ordens de cavalaria e finalizando com o cisma do Ocidente, tá bom? Lembrando que no outro vídeo eu já tinha explicado para vocês o que era cisma do Oriente. Cuidado para não confundir esses dois termos aí, tá bom? Vamos aqui então, para o nosso primeiro tópico, que seria, a desintegração do poder real e o fortalecimento do poder local. Eu não sei se vocês se lembram, que eu tinha dito para vocês, principalmente que depois que o Império Franco ele acabou se desintegrando, muito desse poder local ele acabou se fortalecendo bastante. Até porque cada senhor ele acabou defendendo apenas o seu território, E isso fez com que eles tivessem uma autonomia maior, um poder maior. E isso fez com que os reis eles acabassem abandonando esse poder mais centralizado nas suas mãos e acabou dividindo esse poder, entre alguns dos seus nobres. Eles futuramente vão receber títulos nobiliárquicos, que seriam aqueles marquês, conde, visconde, duque e entre outras coisas mais. Que na próxima videoaula eu venho falando para vocês sobre esses títulos nobiliárquicos, ok? A partir desse momento, muitos desses nobres eles começaram a se preocupar, principalmente fazendo construções de fortificações e castelos. Então é muito comum você ver na Europa, fortificações e aqueles castelos bastante destacados, tá bom? Esse termo que eu disse para vocês recomendar-se, o que vai acabar ocorrendo, Muitos pequenos proprietários de terras e lavradores, com medo de invasões, de tribos bárbaras ou até briga entre próprios senhores para poder ter uma maior dominância de território, eles vão acabar se recomendando-se, a esses donos, desses castelos, esses senhores, já posso até falar, senhores feudais. E o que esse termo diz? Recomendar-se, Então, eles falavam assim o seguinte, que eles poderiam estar oferecendo serviço em troca de proteção, se eles pudessem viver aos redores ali daquele castelo. Querendo ou não, isso acabou, gerando uma independência, entre esses lavradores e pequenos proprietários de terras com pequenos proprietários, meu Deus do céu, desculpa, quase que eu engasgo, proprietários de terras, junto com esses senhores aí, donos de castelo e vastos territórios, ok? A partir desse momento, a gente começa a observar que vai se tendo uma relação, de fidelidade. E o primeiro relacionamento que vai ter de fidelidade vai ser entre o sucerano, que seria na figura do rei, e o vassalo, que seria na figura do nobre, tá bom? O que esse nobre ele acabava pedindo para esse rei? Terras, tá? O que futuramente vai ser chamado de feudo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que feudo ou benefício era tudo aquilo que o rei ele dava, para o nobre. Então, quem dá recebe o nome de sucerano e quem recebe, esse feudo, esse benefício, recebe o nome de vassalo, Você vê aqui que ele está ajoelhado também porque eles estão fazendo algo que a gente vai chamar de homenagem à investidura, O que seria homenagem à investidura? A homenagem é que o vassalo, ele se ajoelha e ele faz um monte de promessa, para esse sucerano,
E o sucerano ele vai acabar fazendo um investimento, né, uma investidura, né, nesse vassalo. Então, por esse motivo, acaba se tendo aí essa pequena cerimônia, tá bom? Lembrando que esses serviços, né, que o vassalo lhe prometia, elas ficavam firmadas num contrato, tá bom? E naquela época, vamos dizer assim, como a escrita não era algo assim bastante popular, era algo muito mais de dominância da igreja, eles sempre acabavam selando esse acordo, né, com um beijo na boca. Então, literalmente, uma palavra dita valia muito mais do que qualquer documento escrito, ok? A partir desse momento, a gente vê que o senhor feudal é quem de fato retém os poderes, né? Porque ele acaba ganhando um feudo. Lembrando que um senhor feudal, ele poderia ser vassalo de vários reis, né? E ao mesmo tempo em que esse vassalo ele tinha as terras, ele também poderia doar as terras. Então esse cara, ele poderia ser ao mesmo tempo sucerano e vassalo. Aqui eu peguei para vocês um exemplo de um feudo, como que era dividido, né, o feudo. O feudo era dividido em 3 zonas. Temos aqui o manso senhorial, né, que tem as terras do senhor, tem o castelo. Quem é que vai trabalhar nessas terras do senhor? No caso, seriam os camponeses, tá bom? Temos aqui o manso servil, aonde fica as habitações, né, desses servos aqui, aonde fica as plantações e também, né, a igreja. E temos aqui por último o que a gente chama de manso comunal, que seriam as terras comuns, né, que tanto o senhor quanto o servo eles poderiam utilizar. Esse território aqui ficava principalmente pastos, bosques, né, onde poder fazer pequenas caças de animais e entre outras coisas mais. Mas quem acabava se beneficiando muito desse manso comunal era muito mais o senhor feudal do que o próprio servo. Nossa, mas espera aí, você falou, né, do rei, falou sobre o senhor feudal e já tá falando de servo? Sim, gente. Lembrando que muitas pessoas, quando elas iam se recomendar, elas acabavam se tornando servos, né, desse senhor feudal. Mas eu mais para frente estarei falando com vocês, né, sobre quem eram os servos e qual era o papel dele durante o período da Idade Média, ok? Como que era o sistema de agricultura, né, do período da Idade Média? A gente sabe que a economia ela era totalmente baseado, né, na produção de agricultura. A gente vai dizer que a economia da Idade Média ela é uma economia autossuficiente. Tudo que você necessita, você produz, né? E o que sobra, o excedente, você acaba trocando. Você faz praticamente um escambo, né? Com outras, vamos dizer assim, cidades vizinhas. Então, literalmente, né? Tudo que você necessitava, você mesmo produzia. Então, por esse motivo, eles acabaram criando algo que vai ser bastante benéfico, né? Porque naquele período eles ainda não conheciam, né, tantos fertilizantes entre outros produtos que temos aí nos nossos dias atuais. E por esse motivo eles acabaram criando, né, o que a gente conhece como o sistema de rotação trienal. Ou seja, eles pegavam aquelas áreas agricultáveis, tanto o manso senhorial quanto no manso servil, e dividia a terra em 3 partes, tá bom? E eles sempre faziam assim o seguinte, né? Que no ano 1 eles plantavam 2 partes e deixavam uma parte descansando, né? Uma parte eles sempre vão plantar trigo, né? Porque é a necessidade básica deles, né? É o alimento que eles mais consomem. E na segunda parte, eles vão cultivar outro cereal. A maioria das vezes eles costumavam também plantar muita cevada, tá? Então esses 2 alimentos aqui seriam a base. Quando fosse no ano seguinte, né? Uma dessas partes que foi agricultável, eles deixavam descansando e a parte que estava descansando, eles acabavam plantando. E assim eles iam fazendo isso sucessivamente, até com que cada parte ela tivesse o descanso aí de 1 ano, literalmente para que a terra, né, ela conseguisse repor seus nutrientes e voltasse a ser fértil, agricultável. Tudo bem? A partir desse momento, né,
Já expliquei para vocês o tópico 1, 2, 3, 4. Nós vamos estar falando sobre sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Sociedade estamental é uma sociedade em que a pessoa, o nível social em que ela nasce, ela vai morrer no mesmo nível social. Então, um exemplo assim é o seguinte: se eu nasci sendo serva, eu vou morrer sendo o quê? Serva. Dificilmente vai ter uma mobilidade social aí, tá bom? Então, a partir desse momento, vai haver uma divisão na sociedade, gente, que vai permanecer desde o período da Idade Média até o início da Idade Contemporânea, que é quando explode, né, a Revolução Francesa, que é quando acaba essa divisão, que nem vocês estão vendo aqui nos slides, né? Então, aqui, quem é que está o topo da pirâmide? O clero, né? O primeiro estado seria o clero. Por que o clero? Porque a Igreja Católica seria, né, o primeiro a estar no topo. Porque são eles que oram e salvam a vida das pessoas, né? Então, por esse motivo, eles sempre vão estar no topo da hierarquia. Porque, gente, imagine naquela época, na Idade Média, né, que a igreja ela dominava tudo e todos. O que era mais importante, né? Com certeza a salvação da sua alma. Temos aqui o segundo estado, que seria a nobreza, né? Os nobres, qual seria o papel deles? Eles são os responsáveis por guerrear e também por dar essas terras, né, para que os servos e camponeses eles possam obter a comida. E temos aqui, né, o terceiro estado, que nem vocês conseguem observar, que seria a base da sociedade, que seriam os camponeses e os servos. São eles que são os responsáveis por trabalhar e sustentar o primeiro e o segundo estado, né? Então, eles literalmente que sustentavam isso daí. E a igreja, ela afirmava isso daqui muito forte, né? Porque as pessoas não questionavam, porque as pessoas não brigavam. Porque era algo que a igreja pregava, dizendo que cada um, né, já tinha a sua... Como é que eu posso dizer? A sua obrigação dentro de uma sociedade. E isso já era definido no nascimento da pessoa, né? Então, se você nasceu servo, você vai continuar servo e você tem a obrigação de sustentar os outros dois estados, porque cada um tem um papel, né, dentro daquela sociedade. A partir desse momento, eu vou estar falando com vocês, né, como que se dava a vida, né, de um nobre, né, de um senhor feudal. Primeiramente, né, aos 15 anos de idade, esse menino nobre, ele tinha uma educação totalmente esmerada em feitos militares. Então, ele já sabia aí montar cavalo, manejar arco e flecha. Ele já dispunha também um conhecimento relativo a atividades de caça, tá bom? Quando ele chegava à adolescência, ele acabava ficando sendo um tutelado de um cavaleiro, né? E esse adolescente acabava se transformando, né, num donzel, num pajem, ou nesse caso, né, um cavalariço, que nada mais nada menos é como se fosse um ajudante desse cavaleiro. E ali esse cavaleiro ele ensinava, né, esse jovem nobre a, vamos dizer assim, todos os preceitos que ele deveria saber para se tornar um bom governante, né? A partir desse momento, quando esse pajem ele completa aí entre 18 a 20 anos, né? Ele acabava sendo armado como cavaleiro. E aí qual era o ritual? Esse cavaleiro aqui, ele dava um tabefe na cara desse jovem e a partir desse momento, né, acabava se transformando ele em cavaleiro. Então ali ele já estava praticamente pronto para seguir a sua vida, né, de grande senhor feudal. A partir desse momento, quais eram as práticas, né, do senhor feudal? Até porque, nossa, chegou aos 20 anos, esse cara vai ficar fazendo o quê? Totalmente ocioso na vida? Não, esse cara ele tinha dois objetivos na vida, né, o cavaleiro. Ele sempre entrava em guerra com outros senhores feudais com o objetivo de tentar sequestrar esses senhores, né? Até também como ter uma forma de conseguir recompensa e enriquecer mais o seu reino. E também ele tinha, né, outra prática que era fazer a caçada, né? Então é muito comum a gente ver em filmes medievais esses cavaleiros eles sempre fazerem caçadas. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que essas caçadas elas não eram por divertimento, mas sim por necessidade. Tudo bem?
A partir desse momento, né, vamos aqui falar então um pouco sobre os servos, que nem eu já tinha dito para vocês alguns minutos atrás. Mas qual a diferença de um servo para um escravo, né? Que nem vocês já estão vendo aqui, bem nítido nos slides que a gente observa que os servos eles vão ter várias obrigações, né? Mas quais seriam, né, a diferença entre um servo e um escravo? Um servo, gente, ele praticamente ele paga com o seu trabalho pelo direito de viver nos domínios do Senhor, né? Então, quando ele pede para que o senhor feudal ele dê um pedaço de terra, aquela terra não é dele, aquela terra é do senhor feudal. E o senhor feudal ele vai cobrar o quê? As famosas obrigações, né? Então era como se fossem os impostos daquela época. E aqui eu dispus para vocês, né, algumas obrigações que eles tinham que cumprir. A primeira, né, seria a corvéia, que seria o trabalho, né, que esses servos eles deveriam fazer nas terras do manso do Senhor. Pegava uns 3, 4 dias trabalhando, né, nessas terras do Senhor feudal. Também tinha a banalidade que eles pagavam imposto, né, para se utilizar da infraestrutura, como um moinho, forno, celeiro, porque eles pegavam, né, a sua produção, mas eles não tinham onde guardar, não tinha onde, né, transformar aqueles cereais, né, no caso aí a gente pega do trigo, fazer aquela farinha, então eles também precisavam pagar por essas infraestruturas. Temos aqui, né, a talha, que era uma porcentagem que também era entregue, né, ao senhor feudal pela produção do manso servil. Tinha a mão morta, que era quando, né, o chefe da família, aquele que fez o acordo com o senhor feudal, quando ele morria, né, se caso os seus filhos quisessem continuar com a terra, que eles deveriam pagar uma taxa, né, para esse senhor feudal. É como se eles estivessem praticamente fazendo um outro acordo, tá bom? Temos aqui a captação, que nada mais são do que imposto anual, né, que se pagava para o senhor feudal. E além disso, né, tem mais 2 impostos aí que eu não coloquei para vocês. Mas tem o tostão de Pedro, mais popularmente a gente conhece como dízimo, né, que seriam os 10% da produção que você paga para a igreja, tá bom? E também tem um censo, que nada mais é do que o tributo pago pelos vilões. Então, não só os servos, mas os vilões que também moravam próximos, né, dos castelos, próximo aos castelos, próximo aos feudos, né, eles também tinham que pagar, né, essa taxa aí chamada de censo, né? Então é como se pessoas morando aqui ao redor do castelo também tivessem que pagar por essas proteção, tá bom? A partir desse momento, nós vamos falar um pouco também agora sobre a corporação de ofício e comércio, tá bom? O que seria a corporação de ofício e comércio? Já que a gente começou a falar um pouco, né, sobre esses, como é que eu posso dizer? Sobre esses vilões, né? Então, eu já achei interessante emendar esse assunto aqui com vocês. Mas e o povo nessas vilas, do que eles sobreviviam? Através do comércio, né? Então, aqui eu coloquei essas 2 corporações que são as mais famosas. Primeiramente, as corporações de ofícios, né? Elas nada mais eram do que artesãos que se reuniam e formavam como se fosse assim um grêmio ou uma corporação, né? E a partir desse momento, eles também era como se fosse uma sociedade em que eles acabavam ajudando, né, entre si. Então tinha corporações de ofícios, que nem vocês estão observando aqui na imagem, né, de ferreiro, né, temos de padeiro, temos de marceneiro e assim por diante, tá bom? Lembrando que cada corporação de ofício, ela tinha uma bandeira que também era utilizada em cerimônias públicas, também era uma forma, né, de você mostrar que a sua corporação de ofício era uma das de destaque, uma das mais, vamos dizer aí, importantes que se tinha naquela vila. Além disso, né, cada corporação de ofício, ela tinha um santo patrono. No caso, eu dei o exemplo aí para vocês, né, dos marceneiros, eles teriam nada mais, nada menos São José, né, como sendo o seu patrono. Lembrando que São José era pai de
era pai de Jesus Cristo, né? E ele era carpinteiro também. Temos aí outro exemplo, como São Crispim, que também era o patrono dos sapateiros, e São Pedro, né? Que a gente aqui mais popularmente conhece ele, né? Como o santo da chuva, mas ele também era o protetor dos padeiros e também dos pescadores. Lembrando que São Pedro, né? Foi um dos 12 apóstolos aí de Jesus Cristo, ok? Ah, mas aqui nós estamos falando apenas de artesãos. Mas então bora falar sobre, né, a corporação de comércio. O que seria a corporação de comércio? Seria quase a mesma coisa. Seria um grupo de comerciantes que se juntam literalmente para poder se fortalecer, tá bom? De que forma eles acabavam se fortalecendo? Eles acabavam criando mais ou menos uma corporação em que eles acabavam criando mercadorias e ali eles vendiam por um preço único, né? Então acabava não tendo concorrência, não tinha uma liberdade de preço durante aquele período. Então, se você queria vender o seu produto, você tinha que se afiliar a alguma corporação de comércio, tá? Eu peguei aqui essa imagem de uma feira porque essa corporação de comércio, ela vai incentivar muitas feiras, porque esses comerciantes, eles acabavam se reunindo nos feudos e ficavam ali por durante 30, 40 dias. Então eram feiras itinerantes, né? Posteriormente, né, com o passar dos anos, é que muito desses comerciantes eles vão acabar se fixando residências e vão fazer algo que hoje é muito comum, né? Que é as pessoas fazerem o seu comércio embaixo e a sua residência na parte de cima, né? Então, a partir desse momento, eles não se deslocam mais para os feudos, mas sim as pessoas que acabam se deslocando, né, para essas vilas que futuramente vão se chamar de burgos. E essas pessoas que moram nesses burgos vão ser chamados do quê? De burgueses, ok? Uma coisa que eu queria dizer para vocês, que é a corporação de ofício, né? Para você poder ingressar, você tinha que primeiro se tornar um aprendiz, né? Depois você se tornava companheiro. Lembrando que esse aprendiz, gente, ele vivia ali na casa do mestre, literalmente, né? Que o mestre, ele que era o dono, né? Então, dessa corporação de ofício, vamos dizer assim. Então, esse carinha aqui, ele que seria o mestre, ele que seria o dono dessa oficina, né? Já que é um ferreiro. E aqui, né, ele tem um aprendiz. Esse aprendiz, né, ele poderia passar pelo cargo de companheiro, que seria mais ou menos os professores, né, aqueles que ensinam um ofício para o aprendiz, e depois, né, esse companheiro, se ele quisesse se tornar mestre, ele tinha que fazer uma coisinha chamada obra-prima, fazer algo totalmente inédito, né, algo de valoroso, vamos dizer assim, qualidade, e apresentar, né, para os mestres. Se os mestres achassem que esse cara literalmente ele fosse um grande profissional, acabavam aceitando ele, né, como sendo mestre e participante da corporação de ofício. A partir desse momento, esse cara ele poderia abrir, né, então a sua oficina e oferecer aí os seus serviços para dentro daquela comunidade. Vamos então, já falei para vocês sobre a nobreza, falamos sobre os servos, falamos sobre os vilões e agora vamos falar aqui, né, sobre o poder da igreja, lembrando que estamos falando sobre a estruturação, né, da sociedade medieval. A partir desse momento, né, a igreja, gente, a igreja, uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês, ela foi a maior senhora feudal desse período. Ela tinha muita, mas muita terra, né? Lembrando que os francos, lá com Pepino Breve, que eu já tinha explicado na última aula, ele vai acabar entregando muitas das terras, né, que ele conquistou de povos bárbaros para a igreja, e a partir desse momento vai acabar se criando, né, o patrimônio de São Pedro. E a Igreja Católica, ela vai só se fortalecer cada vez mais. A partir desse momento, a Igreja Católica ela vai conseguir colocar nas suas mãos, né, o poder espiritual e o poder temporal. O que seria o poder espiritual? Ela é responsável pela salvação da alma, né? Então, só ela pode conceder,
né, o perdão, né, e a partir desse momento a pessoa ela fica livre dos seus pecados e poder ascender aos reinos do céu. E o poder temporal nada mais seria do que o poder político, né? Até como eu citei para vocês, como que ela era uma senhora feudal, então nada mais nada menos ela tinha o poder religioso e o poder político na sua mão. Essa questão do poder temporal e espiritual vai ser um dos motivos até da Igreja Católica ela bater de frente, né, com algumas monarquias aí, que nem eu já vou estar explicando para vocês a seguir, tá bom? Vamos lá então, como que era inicialmente o poder do Papa, né? O Papa, logo de início, ele era um bispo, né, o bispo de Roma, e ele era escolhido, né, pelos sacerdotes e pelos fiéis. Simplesmente assim, era feita uma eleição com a população romana e ali eles acabavam escolhendo, né, o Papa. Claro que ao passar dos anos, né, esses papas eles passaram a ser eleitos exclusivamente pelos cardeais e isso permanece até os dias atuais, tá bom? Lembrando que no ano de 1271 eles acabaram criando um costume que permanece até os dias de hoje, que é fazer o quê? É enclausurar, né? Então eles, né, é literalmente trancar esses cardeais, né? Por isso que vem a palavra em latim, né, conclaves, que vai ser o famoso conclave, e esses caras eles ficam fechados, né, na famosa Capela Sistina, e eles só saem dali quando eles conseguirem eleger um papa. Então eles ficam ali o tempo todo fazendo votação para que se possa ser eleito um novo papa. Só a partir desse momento, quando o papa ele foi eleito, é que ele sai desse conclave, ok? Bora então falar, né, sobre o primeiro conflito que a Igreja Católica ela vai ter diretamente, né, com um desses monarcas aí. Um desses episódios, ele é conhecido na história como a Querela das Investiduras, tá bom? O que foi a Querela das Investiduras? Vai ser uma briga do Papa Gregório VII, que ele vai acabar tendo, né, com o monarca Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico. Mas por qual motivo ocorreu, né, essa briga? Vai ser por um único motivo. O Gregório VII ele vai acabar fazendo algumas reformas dentro da Igreja Católica, né? E entre alguma dessas reformas, ele vai acabar falando assim o seguinte, né? Que a partir desse momento os nobres eles não podem mais comprar cargos eclesiásticos. Gente, era muito comum no período da Idade Média, vamos lá, eu tenho um filho e eu sabendo que ele não vai assumir o feudo, para ele continuar tendo uma vida boa, tendo uma vida de bastante fartura, eu comprava um título do clero para ele, né? Então o Papa Gregório VII ele vai cortar essa venda de cargos eclesiásticos. A partir desse momento, ele também vai acabar com casamentos de padres. Isso vai ser algo bastante importante aí que eu quero citar para vocês, né? Que os padres, antigamente, eles poderiam casar sim, né? Então, essa regra, ela só vai poder mudar a partir do século XI, até porque a Igreja Católica, ela queria preservar o seu patrimônio, porque muito desses padres, eles acabavam recebendo ofertas, né, dos cidadãos, e as pessoas, elas doavam era para o padre, não para a igreja. Então, quando o padre morria, muito desses bens materiais, ele não deixava para a igreja, ele acabava deixando para sua família. Então, a Igreja Católica, ela acabou, né, fazendo essa reforma aí e proibindo o casamento e também colocando o celibato, né, como sendo aí um dos dogmas da Igreja Católica. Outra coisa também que ele vai acabar fazendo, né, que eu já tinha citado para vocês, é que ele vai acabar falando assim o seguinte, né, que os padres que forem casados, que eles devem largar as suas mulheres, tá bom? E que esses padres, eles não devem mais ser senhores feudais, até porque também era muito comum, que nem eu falei para vocês, né, um senhor feudal, ele tem um filho, ele comprava um cargo eclesiástico, mas dentro da terra, né, do seu feudo, ele acabava deixando, né, um território para a igreja, só que aquele território não era da igreja, aquele território era daquele padre senhor feudal. Então ele meio que vai acabar proibindo tudo isso daí, né? E aí o imperador do Sacro Império Romano, ele vai acabar não concordando, né, com muitas dessas práticas aí, até porque, que nem o próprio nome diz, Sacro Império Romano Germânico, né, porque era um império em que, vamos dizer assim, que cuidava da Igreja Católica, eles se achavam no direito de opinar,
né? Então, por esse motivo, acabou ocorrendo o quê, né? O Henrique IV, ele foi excomungado. E aí, alguns nobres germânicos, né, querendo dar um golpe de Estado, tentaram se aproveitar disso daí para tirar o Henrique IV do poder. Henrique IV, sendo muito mais inteligente, ele acabou fazendo o quê? Foi para Roma, pediu perdão ao Papa, o Papa perdoou, tirou a excomunhão dele, ele voltou, né, para o Sacro Império Romano Germano. Chegando lá, ele acabou com a rebelião desses príncipes. A partir desse momento, ele se reorganizou militarmente, voltou para a Itália, invadiu Roma e fez com que o Papa ele acabasse fugindo, né? Claro que depois esse Papa, o Gregório VII, ele acabou morrendo em exílio no ano de 1085, tá? Claro que essas lutas entre o Sacro Império Romano Germânico e a Igreja vão acabar, né, terminando no ano de 1122, né? Até porque eles acabaram assinando uma concordata. E a partir desse momento ficou acordado-se o seguinte, que a Igreja Católica ela teria apenas o poder espiritual e que os monarcas eles teriam o poder temporal, ok, gente? A partir desse momento, eu vou gravar para vocês um outro vídeo, porque senão fica muito longo, fica muito cansativo, tá bom? Então, aí fica faltando eu falar no próximo vídeo aqui com vocês o que foram as heresias, Inquisição, as ordens religiosas e o cisma do Ocidente, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like, qualquer dúvida, só vocês colocarem aí nos comentários, ok? Beijo, beijo, tchau, tchau.